Ele é justo e santo. Ele é o meu Salvador. Amém. Salvador. Alguém gostaria de dizer quem Deus é? Com João. Amém. A irmã Teresa. Amém. 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 Deus é grandioso, né? Ele é dono do universo, Senhor dos senhores, Ele domina e soberano sobre todas as coisas. E mais o mais fantástico é que Deus ser tão grandioso, Ele ainda habita no nosso coração, né? Através do Espírito Santo, Ele diz, Jesus disse, né? Irei até vocês e farei eu, meu Pai, faremos em você morada. Então Deus habita no nosso coração e conhece cada detalhe de nossas vidas, de nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Então Ele é maravilhoso. E que grande privilégio é a oportunidade que nós temos de louvá-lo. Mas o Sr. Paulo está pregando conferência lá. Não, conferências não, né? Ele pregou ontem uma reunião de casais, né? Lá em Taubaté, na igreja do pastor Eduardo Johnson, pastor Daniel Johnson. E ontem ele até mencionou que ia pregar 5 vezes no dia, né? E a irmã Sueli ia dar 2 palestras. E hoje ele está pregando lá na igreja, né? Onde foi a reunião de casais, e hoje eles falaram para ele ficar lá para pregar também, né? Na igreja. Então vamos estar lembrando de orar por ele. E já vamos começar orando um pouco diferente hoje. Vamos orar pela irmã Teresa, né? Ontem ela passou mal, e esses dias ela tem passado mal, né? Vamos lembrar de orar por ela, porque os médicos encontram que ela tem, né? Ela já passou por alguns médicos e os médicos não acham que de fato né? Que por ela estar passando até nessas crises. Vamos estar lembrando, vamos já orar pela irmã Teresa. Deus possa estar abençoando a saúde, os médicos possam descobrir o que é, né? E Deus possa estar confortando e tirando toda a ansiedade, dando descanso nele, amém? E mais alguém gostaria de pedir, alguém nessa área de saúde para nós orar? Irmão Djalma, vamos orar pela irmã Maria, que também não passou bem ontem, né? Está com a gripe bem forte, tossindo. Não sei se ela está acompanhando aí, mas vamos lembrar de orar pela irmã Maria também. Não sei se tem mais alguém, irmãos, que está com problema de saúde para a gente orar. A irmã? Amém, amém. Irmão Silvestre também, né? Irmão Silvestre está todo vapor aí, 100%. Ele falou uma vez ali na oração dos homens que não está 100%, mas agora ele está 100%, tá? Até viajou, né? Foi levar o Marcos, foi lá no Paraná. Mas, então vamos orar. Pai, nós louvamos ao Senhor, e neste momento nós gostaríamos de pedir pela saúde da irmã Teresa, que o Senhor possa estar abençoando sua saúde, que ela possa estar melhorando essas crises, o Senhor possa estar dando sabedoria para os médicos descobrir de fato que ela tem, o Senhor possa estar curando ela dessas crises, e que o Senhor possa estar confortando ela, e em cada situação ela possa estar aprendendo a confiar mais no Senhor, saber que o Senhor é o nosso Deus que cuida de nós. Pedimos pela irmã Maria também, que não está passando uma gripe forte, o Senhor possa estar curando ela e dando forças para ela cuidar do seu pai também. E nós louvamos o Senhor justamente com a irmã Angelina, por o Senhor ter curado ela, o Senhor ter tirado essas dores, e sabemos que o Senhor cuida de nós, o Senhor tem o melhor para nós, e que o Senhor cura, e nós pedimos que o Senhor abençoe cada um de nós também, em nome de Jesus, amém.
Amém? Irmãos, vamos cantar o 301 do Voz de Melodia. 301 do Voz de Melodia. Vamos colocar de pé. Eu só confio no Senhor. 301 do Voz. Aqui no coro nós vamos dividir então, né? Posso confiar. As mulheres repetem, né? Os homens falam: posso confiar. As mulheres: posso confiar. Tá? Vamos lá. Sentar. Todos gostariam de falar um versículo? Pode chegar. Servir ao Senhor com alegria. Cantará diante dele com canto. Salmo 102. Amém. Salmo 102. Servir ao Senhor com alegria e entrar diante dele com canto. Amém. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 3,23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3,23. Agora, pois, também com o Senhor, servindo com sinceridade e com verdade. Josué 24,14a. Amém. João 14,6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E como servo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, que pelo nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho dos que está no céu, na terra e embaixo da terra,
e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 5 a 10. Bom dia. Efésios 5, 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andar, não como necios, mas sim como sábio, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Josué 1:8. Não te aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Salmos 119:11. Escondi tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Oremos. Santíssimo Deus, eterno bondoso Pai, nos chegamos perante a sua santa presença em oração, Pai. Primeiramente, gratos, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, louvando, exaltando o teu santo, sagrado e glorioso nome. Pai, peço que o Senhor possa estar abençoando esses versículos que foram citados de cor, que possamos viver constantemente em nossas vidas, Pai. Peço que o Senhor possa abençoar o culto de hoje, para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Assim, ora, agradecido, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Salmo 102. Serviu o Senhor com alegria e entrar diante dele com cânticos, né? Deu para decorar, não deu? As crianças falaram bastante esse versículo. Mas olha só, deu para alguém decorar um versículo, irmãos. E que versículo especial, né? Serviu o Senhor com alegria. É uma alegria servir o Senhor. Vamos cantar o Salmo cantar o hino 162, Vigiar e Orar. Vamos colocar de pé. Do cantor cristão. Poder sentar-se não é uma mensagem, né? Vamos passar para o momento de recolher os dízimos e ofertas. E temos um quarteto das moças.
Elas vão cantar, louve a Deus juntamente com elas. Que glorioso dia é. Amém. Momento missionário agora. Vamos então lembrar de orar pelo pastor Paulo, que Deus esteja usando ele lá em Taubaté, e vamos lembrar de orar pela igreja fundamental e o pastor William. Deus possa estar abençoando a igreja fundamental, e Deus possa estar salvando almas ali e abençoando a construção, né? O mais rápido possível, possa estar desenvolvendo, e Deus possa abençoar a construção, e Deus possa estar salvando muitas almas ali. Tem uma irmã, não sei quantos irmãos viram, que ela é lá de Patrocínio Paulista. Não sei se os irmãos viram isso, né? E ela foi até no último culto de jovens, uma senhora lá do pastor William que está aí, que ela é de Patrocínio Paulista. E o pastor William tem até pensado em começar um ponto de pregação lá em Patrocínio Paulista, visto que essa senhora vem todos os cultos, e algum irmão vai buscar ela. Às vezes o pastor William tem pensado de repente começar um ponto de pregação lá. Então vamos orar por isso também, Deus possa abrir as portas, né? E quem sabe é uma nova igreja em outra cidade. Patrocínio Paulista é uma cidade pequena, mas com certeza precisa de Cristo, né? E tendo uma igreja lá, a pessoa vai conseguir alcançar pessoas da cidade. Então vamos orar por isso, né? Qualquer irmão voluntário gostaria de orar? Irmão Djalma? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Pai amado, Pai santo, Pai de amor,
cantar mais um hino, é o dos 211. Lembra, Samuel? Crer observar. 311, crer observar. E vamos cantar este hino. Depois o pastor Wilson vai chegar, ele vai pregar para nós amanhã. Mas esse hino tem tudo a ver com a mensagem. Então, nós vamos estar cantando. Vamos colocar de pé. 302, crer e observar. Então, a segunda estrofe, os homens, e a terceira, as mulheres, e a quarta, a capela. Vamos cantar. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo fala os homens e a calúnia mordar. Cristo pode desprestigiar, nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Irmãs, se há de amor, crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com fé zelador, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Amém? Os irmãos podem sentar. O pastor Wilson pode chegar. Os irmãos, os homens, os homens podem chegar, nós vamos cantar o hino também. Me desculpe. Nós vamos cantar. O pastor Wilson já pode chegar também para cantar e depois ele já tem a palavra, não? Vai guardar a voz. 219, de voz de melodia, nós vamos cantar. Louve a Deus conosco. Ontem foi uma benção a reunião dos homens e Deus usou o irmão Kleber para falar conosco sobre confiar em Deus e deixar a ansiedade da vida. Foi uma benção. Louve a Deus conosco. Irmãos, foi uma grande bênção ontem. Eu agradeço a Deus pelo que Ele fez lá ontem, né? O irmão Vânia não é convidado, mas ele estava presente, convidou o vizinho e ele ficou muito satisfeito
tudo que é a união, o que foi mostrado ali, a reverência sobre a palavra, foi tudo muito bom. Mas eu agradeço primeiramente a Deus, porque Ele é bom. Mas não é que nós cantamos ontem, que nós ensaiamos, não. Nós cantamos uma vez só. Os irmãos que quiserem acompanhar nós aqui, os homens, sinta à vontade. Irmão Hernandes pode vir também, se quiser, o irmão pode vir. É um hino bem conhecido. Irmão Danilo, se quiser vir também, tá aberto vocês virem, tá? Porque a gente não é porque a gente saiu lá, não. A gente cantou uma vez. Irmão Nitovan também, se quiser vir, pode vir cantar com a gente. Irmão Sassali, fica à vontade, viu? Tá bom? O Fábio. Pastor Wilson. Antes do Pastor Wilson, é uma alegria ter o Marcelo com a gente. Uma alegria ter o senhor com a gente. Sente-se à vontade, sempre puder estar presente, vai ser uma alegria. O senhor é muito bem-vindo, amém? Deus abençoe. Pelo convite, amém. Deus abençoe a alegria. Bom dia, irmãos. Espero que a semana foi semana boa para vocês. Estamos agora para Deus nos dar mais uma semana de bênção, amém? Eu não quero para vocês ficarem em pé já para a leitura, porque eu quero dar uma introdução, mas para facilitar, favor de já achar na sua Bíblia Livro de Números, capítulos 13 e 14. Esse é o quarto livro da Bíblia, livro de Números. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números.
Então, por favor de já achar capítulo 13 e depois nós vamos ter uma palavra de oração. Achou? Bom, eu quero para vocês pensar bem sobre o que aconteceu com Israel no tempo que estava no Egito. Vamos orar. Pai, peço para o Senhor agora preparar os nossos corações para receber a Tua palavra. Peço para o Espírito Santo ter liberdade em nosso meio. Peço para o Senhor me ungir para a pregação hoje. Oramos para o Senhor edificar o Teu povo, salvar almas. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Bom, voltando para o tempo em que Israel estava no Egito, passou os anos de escravidão. E assim Deus enviou Moisés, dizendo para o povo, Deus ouviu o seu clamor, e agora Deus vai tirar vocês do Egito. E assim nós lemos como aconteceu as coisas. Eu quero fazer assim uma breve história contando alguns fatos importantes. E lembre que durante todo esse tempo Deus tinha demonstrado seu grande poder e seu propósito para com Israel. Então o Senhor Jeová usou 10 pragas para tirar o povo da mão de Faraó. Ele era um homem de coração duro, homem que não quis saber nada de Deus, mas assim Deus forçou esse homem a abrir mão para o povo de Israel sair da escravidão. Assim Deus ia levar o povo para um lugar especial, a terra de Canaã, lugar que ele tinha prometido para Abraão, Isaque e Jacó. E assim Deus estava levando seu povo para aquele lugar. Ele usou 10 pragas para forçar Faraó a deixar o povo sair do Egito. Mas uma coisa aconteceu. Depois da saída dos israelitas, Faraó repreendeu da sua decisão. E ele ajuntou seus soldados, seus carros de guerra, e começou a ir atrás para perseguir Israel. E quando o exército de Faraó chegou perto dos israelitas, Deus fez um milagre especial. O povo de Israel olhou para trás, viu Faraó, viu para frente o mar vermelho. E agora, nós somos na morte. Nós não podemos sair daqui. E agora Faraó vai matar os homens, vai levar as mulheres e as crianças como escravos, e assim isso vai ser o fim de nós. Mas Deus não ia deixar nada acontecer. E assim Deus fez outro milagre. A coisa que para mim é muito difícil entender é o seguinte: como fosse para um povo outra vez e outra vez e outra vez ver a mão de Deus, ver milagre após milagre, feito a favor deles mesmos, e depois duvidar do cuidado do Senhor. Às vezes a gente faz a mesma coisa, né? Olhando para trás, nós podemos ver o que Deus tem feito a nosso favor, e assim, enfrentando circunstâncias novas, nós começamos a duvidar e pensar que não tem saída. Mas assim Deus fez milagre para aquele povo. Faraó com seu exército chegou para um certo ponto, e Deus fez o quê? Ele colocou os egípcios nas trevas, trevas tal que não deu para eles mudar. Não deu para ver nada na direita, nada na esquerda, nada para frente, nada para trás. Eles ficaram totalmente parados. E durante esse tempo que eles ficaram parados, Deus fez outro milagre.
Deus falou para Moisés levantar a vara dele e o mar vermelho abriu. E nós lemos que o povo de Israel passou para o outro lado em terra seca. Chegando para a terra seca, o povo olhou para trás e viu Deus tirou aquelas trevas, e Faraó com seu exército disse: vamos lá, vamos pegar eles. E quando eles entraram no caminho que os israelitas acabaram de passar, Deus soltou as águas e destruiu Faraó e todo o exército dele. Outro milagre. Eu não tinha tomado tempo para contar tantos milagres que Deus tinha feito até aqui. Nós sabemos que depois da destruição do exército de Faraó, que ele levou o povo não já para a terra prometida, mas ele levou o povo para Monte Sinai, ou Monte Horebe. E foi naquele lugar que Deus deu as suas leis para o povo. Lembra que isso era um grupo de escravos. Eles não tinham suas leis, eles não tinham governo. O governo que eles conheceram era o governo de Faraó. Uma vida de escravidão. Mas Deus está agora preparando eles para ter uma nação que vai honrar Ele. E Ele apresentou as suas leis. Ele disse: se aceitar minhas leis, se seguir as minhas leis, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E o povo respondeu: nós aceitamos. Nós vamos aceitar a proposta de Deus. Nós vamos sim seguir as suas leis. E Deus deu para Moisés não somente os 10 mandamentos, mas outras leis que tinham que ver com a sociedade. E Deus fez mais uma coisa durante o tempo que estava naquele lugar, Monte Horebe, Monte Sinai. Ele falou para Moisés de construir um tabernáculo. E assim o tabernáculo seria um lugar para o povo saber que Deus está em nosso meio. E assim Deus está aqui e nós vamos adorar Ele. A palavra usada para tabernáculo indica que era para assim ficar no meio de Israel. Deus deu o tabernáculo porque Ele disse: eu quero ficar no meio do meu povo. Irmãos, Ele quer ficar no meio da sua vida, amém? Ele quer ficar no meio da sua vida, não assim guardado para o dia de sábado, amém? Ou para o dia de domingo, mas para cada dia da sua vida, amém? Cada dia Ele quer ficar parte da sua vida, andando com você, guiando você. Então aquele povo de Israel chegou assim para ver todas as maravilhas de Deus. E não somente isso, Deus fez milagre para alimentar o povo. Cordonizes para carne e maná para café da manhã, amém? E assim Deus fez milagre. Ele disse: é para vocês 6 dias, cada dia da manhã, sair, pegar maná. Mas no 6º dia, é para vocês pegar o dobro. Os outros dias vai pegar só o que precisa para aquele dia. Então o povo começou a fazer certo, mas houve alguns que falaram: gente, tem muito aqui, vamos já pegar para amanhã também. E o que aconteceu? Ficou podre antes de nascer o sol no dia seguinte. É só que quando o povo pegou no 6º dia o suficiente para o 7º dia, não estragou. Como? Porque é milagre, amém? E tem gente que fala dos milagres da Bíblia e fala: mas isso é impossível. Sim, é impossível, por isso é chamado milagre, amém? Mas assim nós temos o povo agora com as leis de Deus, com o tabernáculo, e assim chegou a hora.
vamos para a terra prometida, vamos marchar. E assim Moisés, com o povo de Israel, começaram a marchar para aquele lugar. E assim, depois de um tempo, eles chegaram para a fronteira da terra prometida, para Canaã, fronteira com Canaã. E agora nós chegamos para a leitura de hoje. Eu gostaria para os irmãos ficarem em pé para a leitura. E nós vamos ler em capítulos 13 e 14. Capítulos 13 e 14. Eu não vou ler todos os versículos, eu vou ficar pulando, mas vamos começar em Números capítulo 13, com versículos 1 e 2. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiam a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei seu nome, sendo cada um príncipe entre eles. Pulando para o versículo 17 agora. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui, para o lado do sul, e subi a montanha. E vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E como é a terra em que habita, se boa ou mal. E quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se fértil ou estéril, e nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das princípias das uvas. Versículo 21. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reobe, a entrada de Amate. Agora, versículo 25. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias, e eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Cada vez na Bíblia que você leia sobre filhos de Anak, está falando sobre gigantes, homens bem grandes, ok? Agora, continuando, versículo 30. Então, Caleb fez calar o povo. Por que ele fez calar o povo? Voltando para versículo 28, nós lemos sobre os filhos de Anak, e assim o povo começou a reclamar. Esse é um povo muito grande, um povo forte, e não somente isso, mas suas cidades são fortalezas, e não vamos conseguir. E aconteceu que houve 10 dos espias que concordaram, sim, na terra boa, mas tem gigantes. Irmãos, em nossas vidas nós vamos encontrar gigantes também, amém? Mas veja bem, nós lemos em versículo 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Aqui é a palavra de um homem de fé, homem de confiança em Deus, amém? Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel:
A terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Nós somos como pigmeus diante deles. Capítulo 14, versículo 1. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite, e todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Irmãos, podeis assentar. Nesses versículos nós lemos sobre os 12 espias que Moisés enviou para ver a terra e trazer informações sobre a herança que Deus tinha preparado. Lembra, isso é uma herança que Deus tinha prometido primeiramente para Abraão, depois para seu filho Isaque, depois para Jacó, e essa era uma promessa que Deus deu sem condições. Quando Deus deu os 10 mandamentos, Ele disse: se fizeres. Quando Deus deu a promessa para Abraão, Ele disse: eu vou. E assim Deus renovou com cada geração essa promessa. E o povo de Israel não estava ignorante sobre isso, mas eles não estavam dando crédito. Quando assim Moisés e o povo chegou para a fronteira, e ele enviou os espias, e Deus ordenou para para Moisés fazer isso. Nós lemos: e falou o Senhor a Moisés dizendo: envia homens que espiam a terra. Cada general de exército faz questão de conhecer tudo que é possível sobre o inimigo. E ele envia espias, querendo saber o número, como estão as fortificações, as armas, como que é tudo. E assim ele estava querendo fazer isso para preparar o povo de Israel a enfrentar os inimigos. Não para chegar de repente e ter um gigante grande. É para ele saber que tem gigante sim, mas tem na vitória, amém? Tem na vitória. E assim Moisés enviou os espias. Eles voltaram com uma reportagem linda demais. Terra que mana leite e mel, ou seja, terra frutífera. É terra boa demais. Esse lugar é bom demais. E assim nós chegamos aqui trazendo fruto da terra. Mas nós lemos que 10 homens infamaram a terra, falando das cidades fortificadas e os habitantes grandes e fortes, dizendo: na sua presença nós somos gafanhotos. E assim, ouvindo essa reportagem, dos 10 espias, o povo de Israel desanimou e chorou. E qual foi o choro deles? Versículo 2, capítulo 14. Eles falaram: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido nesse deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Falar de povo inconstante é falar de Israel. Voltando para o que aconteceu antes, nós podemos ler como aquele povo
quando estava no deserto e quando precisava de água, eles começaram a reclamar, dizendo: era melhor para a gente ficar no Egito. Certo? Agora eles estão dizendo: melhor ficar no Egito ou até melhor morrer no deserto. Toma cuidado com isso. Melhor teria sido. Deus sabe o melhor, amém? Deus sabe o melhor. E se deixar Deus guiar os seus passos, vai conhecer o melhor de Deus, amém? Eu quero para nos ler mais uns versículos em capítulo 14. Versículo 6, e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. E agora quero para vocês prestar atenção para a palavra, o testemunho do homem de fé. Versículo 8: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que emana leite e mel. Versículo 9: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Agora a pergunta é isso: por que só Caleb e só Josué estavam dizendo: podemos entrar e conquistar a terra? E por que os outros, não somente os 10 espias, mas o povo de Israel, o povo de Israel em geral, porque eles estavam dizendo: não podemos entrar? Por quê? Considera isso. Todos tinham o mesmo Deus, amém? Todos viam os mesmos milagres. Todos comeram do maná. Todos viam a coluna de nuvem que Deus deu para o dia e coluna de fogo para a noite, prova da presença de Deus. Então, por que houve só 2 homens, certamente junto com Moisés e Arão, que estavam prontos para entrar? Mas todos os outros estavam dizendo: não tem jeito. Nós chegamos aqui para morrer da espada. Nós precisamos voltar para o Egito. Vamos ver se os egípcios vão nos aceitar de volta. Irmãos, podemos resumir a razão que Caleb e Josué enxergaram tudo diferente dos outros pelas 3 palavras. 3 palavras: fé, obediência, coragem. Eu quero para vocês pensar sobre essas 3 palavras: fé, obediência, coragem. Vamos começar com fé. Tudo começa com fé. A salvação começa com fé. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, amém? Tem que começar a vida cristã pela fé em Jesus Cristo. É Ele que morreu na cruz para nos salvar. É Ele que ressuscitou dos mortos. E assim lemos em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fé, crer, certo? Não pode separar as 2 palavras. Fé quer dizer crer. Crer quer dizer tem que ter fé, amém? Então, fé. No livro de Hebreus, capítulo 11, eu vou ler para vocês versículo 1 e versículo 6. Se quiser procurar, pode.
Mas em Hebreus 11, versículos 1 e 6, nós temos algumas palavras sobre a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé não é coisa que você pode colocar nas suas mãos. Sempre há evidência da fé. A fé não é coisa que você pode colocar nas suas mãos, não pode colocar na balança, não pode medir, mas é real, amém? É real. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Olha essa aqui. Essa fala não somente da salvação, mas fala de viver a vida cristã, porque fala que Ele é galardoador dos que o buscam. Amém? Nós buscamos a Deus por Jesus Cristo para a salvação. Mas assim nós precisamos buscar Ele todos os dias da vida para aceitar a liderança e a sabedoria dEle. Amém? Então, quer agradar a Deus, tem que ter fé nele. Amém? Fé que Ele é o bom Pai Celeste. Fé que Ele se interessa em você, se importa com você. Fé que Ele quer fazer o bem na sua vida. A Bíblia está cheia de promessas para aquele que tem fé. Hebreus 3 e 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Ontem à noite, quando o irmão Kleber estava falando com os homens, ele estava falando sobre um certo homem que estava trabalhando 7 dias por semana. Não tirava nada para Deus, só para ganhar. Aqui nós lemos sobre esse problema mesmo, avareza. O amor ao dinheiro, que a Bíblia fala raiz de toda iniquidade. Escute, Deus sabe as suas necessidades, amém? Ele sabe suprir as suas necessidades. Mas você tem que demonstrar-se fiel a Ele em tudo, amém? Esse versículo explica isso mesmo. Sejam vossos costumes sem avareza. Em outras, vamos mudar isso um pouco para dizer: seja vosso costume de trabalhar sem demonstrar amor ao dinheiro, amém? Também Salmo 23:1: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Uns anos atrás, eu, na quarta noite, comecei a ensinar o livro dos Salmos. Acho que demorou quase 3 anos para ensinar tudo. Mas para mim foi uma bênção. Eu não sei sobre os outros, mas uma bênção para mim. Porque uma coisa que eu aprendi, resumindo o livro dos Salmos, eu aprendi isso. Davi aprendeu e ele quer para nos aprender. Deus é tudo que nós precisamos. Amém? Deus é tudo que nós precisamos. Nós lemos sobre o caso em que Davi saiu com seus homens, e quando naquela época eles estavam tentando fugir de Saul, eles voltaram para a sua cidade, o Ziclag, e não tinha mais ninguém. As casas foram destruídas, suas esposas e filhos sumiram. E nós lemos que os homens de Davi, esses que eram os fiéis deles, começaram a falar e apedrejar ele, matar ele. E nós lemos que Davi achou conforto no seu Deus. Amém? Naquele momento, ele não tinha nenhum amigo humano. Mas ele tinha Deus. Se você não tem nenhum amigo humano, mas você tem Jesus Cristo,
você tem um amigo que é mais chegado do que um irmão. Amém? Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. As palavras do apóstolo Paulo para os irmãos naquela igreja, naquela cidade. É o mesmo Deus dos israelitas. É o mesmo Deus que temos hoje, amém? E a promessa é: o meu Deus, segundo as suas riquezas. E quais são os limites das riquezas de Deus? Não existem. Suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Todas as vossas necessidades. Que promessa linda! Que promessa que nós podemos aproveitar, amém? Então a maneira de viver a vida cristã é pela fé. Hebreus 12:2 fala: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Você está dizendo, mas pastor, eu sei que a minha fé é fraca. Olha para Jesus, amém? Se ficar com os olhos em Jesus, sua fé vai fortificar, amém? Quando nós começamos a olhar para as circunstâncias da vida, para as dificuldades que temos que enfrentar, nós vamos enfraquecer. Mas, se ficarmos com nossos olhos em Jesus Cristo, nós vamos fortificar na fé, amém? 2 Coríntios 5:7. Paulo falando de novo disse: porque andamos por fé e não por vista. Infelizmente, parece que a maioria dos crentes estão andando por vista e não por fé. Irmãos, é impossível viver pela fé se não há prova da sua fé, amém? Se eu tenho tudo estocado, muito dinheiro no banco, não tenho nenhum problema de saúde, toda a família está bem, casa boa, tudo isso, a gente começa a ver as bênçãos e esquecer daquele que é o autor das bênçãos, não é? Provações são para não somente provar a fé, mas fortificar a fé, amém? A Bíblia fala sobre o exercício da nossa fé. Como que é o exercício da nossa fé? Mesma coisa como as pessoas vão para, que chama aqueles lugares, pegar os pesos, para fortificar os músculos, certo? A fé é pelo usar a fé, amém? Fortificar a fé é usar a fé. Irmãos, a Bíblia é bem clara sobre isso. Temos que ter fé e viver pela fé para agradar a Deus, amém? Mas eu falei sobre 3 palavras: fé, obediência, segunda palavra. É fácil dizer que tem fé, mas a prova da sua fé é obediência a Deus e a palavra dele, amém? Foi Deus que prometeu aquele lugar para Abraão, Isaac e Jacó. Foi Deus que tirou o povo do Egito e trouxe os israelitas para a fronteira da terra de Canaã. Foi Deus que mandou Moisés a enviar os 12 espias. Foi para aquele povo crer em Deus e obedecer a Ele. E também é para você e eu crer e obedecer, amém? Obediência não é para escolher ou não. É para sempre obedecer, amém? Obedecer nem sempre é fácil, mas temos que lembrar que não obedecer a Deus é desobediência a Deus. Não é?
Também obediência parcial é desobediência, não é? Fé exige obediência. Em 2 Coríntios 10, versículo 5, nós lemos: levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Amém? Deus exige obediência e obediência sempre traz a bênção. Amém? Chegamos agora para a terceira palavra. Primeiramente, fé exige obediência. Obediência exige coragem. É sempre fácil obedecer a Deus? É sempre melhor obedecer a Deus, mas nem sempre fácil obedecer a Deus. Não é? Não, pastor, acho que deve ser fácil. Não é. Não é. É só estudar o livro dos Atos. Você vai ver sobre a oposição e como aqueles irmãos precisavam de coragem para enfrentar a oposição à pregação do Evangelho. Isso exige coragem. Então a fé exige obediência exige coragem. Sabemos que às vezes obediência a Deus quer dizer desagradar o mundo, quer dizer a oposição do mundo, quer dizer a zombaria do mundo, quer dizer a rejeição pelos amigos e familiares. Sabemos que obediência às vezes quer dizer a rejeição pelos outros crentes até. O apóstolo Paulo conheceu esta rejeição. Em 2 Timóteo, ele estava escrevendo para Timóteo. Ele sabia que estava perto ao fim da sua vida. E o que ele escreveu em 2 Timóteo 4,16 deve chamar nossa atenção. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Ele ficou sozinho. Ninguém ficou para dizer: olha, eu quero falar uma coisa a favor do Paulo. Quero saber, para a gente saber, ele é um homem honesto, ele é um homem que ama Deus. Ninguém. Mas nesse mesmo capítulo, Paulo escreveu mais. Nós lemos também o apóstolo conheceu o fortalecimento de Deus. Ele disse, falando sobre o que aconteceu, ninguém ficando ao lado dele, que isto lhes não seja imputado, mas o Deus assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprido a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Ele disse, os homens me abandonaram, mas Jesus estava comigo. Amém? Irmãos, Jesus nunca abandonou ninguém. Amém? Nunca abandonou nenhum dos seus. Josué fala, Josué 1:9, Deus falou com Josué dizendo, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos curar as cabeças. Gostaria para cada um orar agora dizendo, Senhor, fortifica minha fé. Senhor, ajuda-me a obedecer. Senhor, ajuda-me a ter coragem. Pai, pedimos para o Senhor em nosso meio, em nossas vidas. E o Pai, que cada um de nós vamos ser
Pai, estamos agradecidos pela tua palavra.